Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. A palavra de Deus hoje nos apresenta dois textos de grande densidade espiritual. Na primeira leitura, temos a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 14 a 16. São Paulo nos fala do mistério da piedade, isto é, da encarnação, paixão, ressurreição e glorificação de Cristo, que constitui o centro da nossa fé. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 31 a 35, Jesus denuncia a incredulidade do seu povo, que rejeita tanto João Batista quanto ele próprio, e conclui com uma frase enigmática: a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. São Paulo escreve a Timóteo para recordá-lo do papel da igreja. A igreja do Deus vivo é a coluna e o sustentáculo da verdade. Paulo não está falando de uma verdade abstrata, irmãos, mas de uma verdade viva, o Cristo glorificado. Ele assume este mistério em forma quase de hino: Cristo manifestado na carne, encarnação; justificado no Espírito, ressurreição; contemplado pelos anjos, adoração celeste; proclamado entre as nações, missão; acreditado no mundo, fé da igreja; elevado na glória, ascensão e reinado de nosso Senhor. Este, eu diria, ser o núcleo da nossa fé católica. A igreja existe para guardar, anunciar e testemunhar este mistério. A piedade aqui não é mera devoção sentimental, mas uma vida inteira transformada pelo Cristo morto e ressuscitado. Irmãos, só que hoje, no mundo em que vivemos, os sentimentos têm sido as rédeas de boa parte da igreja. O não gostar de alguém tem afastado muitos de Jesus. As comparações da vida têm feito com que as pessoas caiam no vitimismo, sabe? E até mesmo naquele egoísmo, onde uns se acham que são mais elevados do que outros, ou acham que estão fazendo mais do que outros, né? E outros acham que são excluídos porque não são envolvidos em alguma parte dentro da igreja. E no Evangelho de hoje, Jesus fala da geração que rejeita tanto João Batista, austero e penitente, quanto ele mesmo, que veio comer e beber com pecadores. Sempre encontram motivos para criticar Jesus. Já percebeu? Todos aqueles que se dedicam a Deus sempre têm algum motivo onde vão criticar. O problema não está nem no rigor de João, nem na misericórdia de Jesus, ou tampouco nos problemas de cada um dentro da igreja. O problema está no coração endurecido, irmãos. Jesus conclui: a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos, ou seja, os frutos da verdadeira fé se manifestam na vida daqueles que acolhem a palavra. Não são os discursos vazios que comprovam a autenticidade, mas a vida transformada. Não adianta eu vir aqui pregar se eu não viver pelo menos 80% do que eu prego. Isso me torna hipócrita. A sabedoria divina se prova verdadeira quando gera santos, quando transforma pecadores em filhos de Deus. Mas a verdade só é justificada pelos frutos. A sabedoria de Deus, ela é reconhecida em seus filhos na santidade da vida cristã. Em outras palavras, a ortodoxia, retidão da fé, precisa da ortopraxia, retidão da vida, né? Não basta proclamar o hino de 1 Timóteo, é necessário viver de modo que o mundo veja a sabedoria de Deus refletida em nós. Irmãos, a palavra de hoje nos convida a 3 atitudes. Centralidade de Cristo, ou seja, no meio de tantas opiniões e ideologias, a igreja proclama um único centro: Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Para de olhar para esse ou aquele, ou sei lá, para outras igrejas. Olhe para Jesus. A nossa piedade deve ser sempre retornar a Ele. Segundo, fidelidade à igreja. Como coluna e sustentáculo da verdade, a igreja nos sustenta na fé. Não podemos reduzi-la a uma instituição humana qualquer. Se deixarmos nossos sentimentos falarem mais alto,
vamos dizer, nossa inveja de outras pessoas, vai dar ruim. Temos que ser fiéis ao que a igreja nos ensina e nos transmite, pois isso configura o terceiro item, que é o testemunho de vida. A fé se comprova nos frutos. A geração incrédula que Jesus condena ou julga, né? Ele meio que faz uma comparação no evangelho de hoje, onde muitos criticam ele, hoje continua na igreja nos dias de hoje. Muitos rejeitam os caminhos de Deus, mas só um testemunho coerente, alegre e santo poderá justificar a sabedoria diante deste mundo em que vivemos. O mistério da piedade que a igreja aguarda não é um conceito, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Acolher esse mistério significa deixar que a nossa vida seja a prova viva da sabedoria de Deus. Então hoje, irmãos, que de alguma forma a Virgem Maria, a mãe da igreja, a sede da sabedoria, nos ajude a sermos filhos que justificam a sabedoria com as nossas obras, de modo que o mundo creia em Cristo, que vive e reina para sempre. Que nós possamos, através do nosso testemunho, unir mais pessoas a Cristo e não dividir. Se a nossa vida não condiz com o que pregamos, com o que dizemos, com o que proclamamos a respeito de Jesus, como poderemos atrair quem está nas trevas, para dentro da igreja? Como poderemos ser luz para o mundo se somos mentirosos? Pense nisso. Que Deus abençoe você. E até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.